diz em 1 de Pedro 18, ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é que nos resgatou. A morte de Cristo conquistou a nossa expiação. Ele expiou os nossos pecados. Ele pagou o preço da redenção. Ele morreu a nossa morte. Ele foi o nosso substituto. Diz em Colossenses 2,13, ele disse: vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele. Ele perdoou todos os nossos delitos. Então por que eu tenho que batizar se ele diz que perdoou? É para rememoriar o pecado, para trazer a igreja debaixo de escravidão, amado. Uma vez eu entrei numa igreja, numa viagem, e o pastor disse: este ano o objetivo do nosso ministério é batizar 50 pessoas. Eu disse: puxa, pelo menos que ele tivesse o objetivo da nossa igreja este ano é salvar 50 pessoas. Batizar para quê? Se ele disse que ele deu por um único sacrifício, perdoou todos os nossos pecados. Versículo adiante: tendo cancelado, ele cancelou a dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, que eram as ordenanças da lei, o qual nos era prejudicial, e removeu inteiramente tudo que era dívida e encravou na cruz do Calvário. Despojou, tirou a força de todos os principados, todos os potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, se ele fez isso, nós vamos permitir que agora entre aqui um demônio e quebre meia dúzia de bancos da igreja e assuste todo mundo? Jesus já fez isto na cruz. Pastor, mas nunca me disseram. Porque você nunca ouviu isso aqui, se você só ouve da igreja Cristo Vivo, amado. As outras igrejas chamam os demônios, gritam com os demônios, entrevistam. Vocês sabem, um dia um demônio quis falar com Jesus, Jesus o repreendeu, mandou calar a boca. Tem igrejas que entrevistam. Quem é você? Eu sou o Pena Verde. E você? Você é o diabo? Sou o diabo. E você não, está também naquele que tem o chapéu, está em todo mundo. Então, amado, isto é um modus operandi da igreja protestante, que não é igreja. O povo desses ministérios não será salvo. Alguém tem que dizer isto à igreja. Ele cancelou o escrito da dívida. Se ele cancelou, como é que eu posso dizer: não, eu ainda tenho dívidas, eu quero me batizar para tirar as minhas dívidas? Cancelou. Amado, vivemos num mundo em colapso. Nós temos que crer na verdade verdadeira. Gálatas 1,4, ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos dar, olha, ele se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Pai. Quer dizer, quando você entende que você foi perdoado, ele te arranca, ele desarraiga deste mundo perverso, amado. Nós fomos desarraigados, arrancados deste mundo, quando nós compreendemos que os nossos pecados foram perdoados. Efésios 1,7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão do pecado, segundo a riqueza da sua graça. Nós já temos redenção, remissão. Não é a água, não é o sacrifício, não é a cerimônia. Hebreus 9,28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Ele se ofereceu para tirar os pecados de muitos, não foi dos filhos do diabo. Muitos significam os eleitos de Deus, a igreja de Jesus. 1 de Pedro 3,18, Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-os a Deus, morto sim na carne, vivificado no Espírito. Ele morreu uma única vez pelos pecados. Não foi a água do batistério, não é a água da lagoa, não é a água do rio, é a água e o sangue que saíram de dentro dele quando ele foi crucificado. 1 de João 3,16, nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Cristo sem pecado
foi o nosso substituto. Ele morreu para pagar a pena dos nossos pecados. Somos salvos por sua graça. Então, amados, incline-se. Você talvez, eu não sei com quem eu estou falando lá do outro lado, talvez seja a última vez que você ouve um pregador sério te falar. Entregue-se à graça de Deus, submeta-se ao Deus da graça. Amado, incline-se. Graça quer dizer charis, favor, amor, bondade, misericórdia imerecida, totalmente gratuita. E eu tenho agora algumas recomendações neste momento final. Passe tempo com Jesus em oração. Não importa se é 15 minutos, 30, 1 hora, 10 minutos. Passe tempo, arranje um tempinho, sabe, um canto da sua casa que você passe um tempo a sós com Deus. Olha, conte aos outros sobre a bondade de Deus na tua vida. Não se cale, fale, dê testemunho, confie no poder do Espírito Santo.